Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós estamos em 120 dias de consagração, esse é o dia de número 114, a nossa live de número 81. Louvado seja Deus pela tua perseverança nesse propósito, louvado seja Deus por você, querido, querida, que tem jejuado, orado no decorrer destes dias, por você que tem lido a Bíblia conforme o plano de leitura bíblica que nós distribuímos, e se você está lendo a Bíblia conforme esse plano de leitura, a tua leitura no decorrer desse fim de semana foi a seguinte: no sábado você leu 2 Coríntios de 7 a 13, você leu Atos 20, você também leu Romanos capítulo 1. Né? No domingo, ontem, você leu Romanos 2 a 10, esse foi o seu trecho de leitura de ontem, e hoje o seu trecho de leitura foi Romanos 11 a 16 e Atos capítulos 21 a 23. Estes são os nossos trechos de leitura desse fim de semana e também de hoje. Louvado seja Deus por isso. Querido, querida, deixa eu dizer um negócio para você. Hoje, pelo fato, né, de estar tendo o curso Perspectivas lá na nossa igreja, você está assistindo uma live que não é uma live, né? Você está assistindo uma gravação, essa reflexão foi gravada, eu estou gravando agora mais cedo, para que você possa assistir simultaneamente com outros irmãos e outras irmãs da nossa igreja. Hoje não é aula aberta do Perspectivas, hoje já faz parte do curso fechado, né? E já está sendo um tempo precioso, né, o Perspectivas, para todos aqueles que estão fazendo, para todos aqueles que estão participando desse treinamento, desse curso, né? Que pena que não deu para você participar, né? Num próximo momento, quando a gente falar acerca do Perspectivas, faz um esforcinho,
faz um esforcinho que vale muito a pena, né? Por tudo aquilo que nós já vimos nestas 2 aulas abertas, né? Lá na primeira semana com o pastor José Prado, semana passada com o pastor Paulo Feniman, eu já asseguro para você, e por todo o material, né, que eu já tive acesso, parte de plataforma, parte, né, escrita, livro, apostila, né, e os artigos complementares que a gente recebe, queridos, isso é tremendo, vale muito a pena. Então já fique esperto aí para uma próxima turma do Perspectivas aqui em Presidente Prudente, você fazer parte disso, tá? Então, por conta do Perspectivas, nós não temos nós não temos a live ao vivo hoje, tá bom? Então não tem como eu interagir com o bate-papo, não tem como eu interagir contigo aí no chat. No entanto, eu quero te motivar a colocar o seu motivo de oração no bate-papo e orar, né? Pelo motivo de oração do irmão, pelo motivo de oração da irmã, que porventura colocar o seu motivo de oração aí também, tá bom? Querido, querida, eu quero refletir sobre um trecho de leitura de hoje com você. Hoje nós lemos Romanos capítulos 11 a 16 e Atos 21 a 23. Eu quero refletir contigo sobre Romanos capítulo 11, versículo 16. Se você puder abrir sua Bíblia nesse trecho, faz isso por gentileza. Romanos capítulo 11, versículo 16. Amém? Aqui a palavra diz para mim e para você o seguinte: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Somente este versículo, e eu gostaria de trazer uma reflexão bastante breve, sucinta, no entanto importante para você e para mim, querido, querida. O contexto geral da carta aos Romanos, isso não é só um contexto do capítulo de número 11, não, mas o contexto geral da carta aos Romanos é que Paulo está escrevendo para esta comunidade que era uma comunidade crescente, no entanto, que enfrentava um problema um tanto quanto sério e que poderia contribuir até mesmo para um rompimento da igreja no território de Roma, né, da cidade de Roma, que era o fato de que esta comunidade ela tinha por fundadores, a gente pode colocar assim, judeus convertidos ao cristianismo que, durante a diáspora, muito provavelmente, durante ali Atos 8, a transição do 8 para o 9, né, aquele período de perseguição, saíram de Jerusalém e foram embora no sentido do Ocidente e acamparam-se, pararam em Roma. Fala-se de um território de cerca de 14 quarteirões, e quando a gente fala de 14 quarteirões, nós estamos falando de uma área muito maior do que um quarteirão dos nossos dias. Um quarteirão hoje de 100 metros por 100 metros, ele vai ter 10 mil metros quadrados. Quando a gente fala de quarteirões na época do Império Romano, nós estamos, quem sabe, falando de coisa que no mínimo é o triplo daquilo que hoje a gente entende por quarteirão, sem, quem sabe, uma questão de 30 mil metros quadrados, isso vezes 14, né? Então nós estamos falando de cerca de 420 mil metros quadrados, se eu não fiz a conta errado aqui, né? Ocupadas por judeus que haviam mudado-se para Roma, né? Então, muito provavelmente, nós temos uma área bastante vasta, bastante longa, de território no qual os judeus habitavam. Isso para você ter uma ideia do tamanho da comunidade judaica em Roma e principalmente dos judeus convertidos ao cristianismo, que era a predominância destes judeus que estavam em Roma, que haviam saído de Jerusalém pelo fato de Jerusalém ter se tornado um lugar inóspito para eles. Um judeu que não era convertido no cristianismo, o desejo dele era estar em Jerusalém. O judeu convertido ao cristianismo, por uma questão de sobrevivência, ele teve que sair de Jerusalém, e nenhum outro lugar melhor para estar do que na capital do império,
né, tentando uma reconstrução de vida. Então, por isso, muitos dos judeus estavam lá, e a comunidade cristã em Jerusalém, em Roma, perdão, era muito grande. Né? A comunidade cristã em Roma era muito grande. E comunidade cristã encabeçada principalmente por judeus. Agora, o que está acontecendo? E esse é o contexto, é o enredo da carta aos Romanos. Alguns gentios estão se convertendo também. Alguns romanos estão se convertendo também. Alguns de outras nações também estão se convertendo ao cristianismo e estão começando a congregar juntos dos judeus convertidos ao cristianismo. Agora, parece que boa parte dos judeus convertidos ao cristianismo não gostam da ideia de que os gentios congreguem junto com eles, convertam-se a Cristo. Parece que há essa realidade, e de uma forma bastante séria, bastante severa, porque este é o grande assunto da carta que Paulo escreve aos crentes de Roma, né, aos cristãos de Roma. Tentar resolver essa dissensão, esse racha, esta divisão que havia dentre os cristãos de Roma, uma vez que os cristãos que eram judeus estavam buscando afastar os cristãos que eram gentios da comunidade cristã. Então, esse problema era sério. Nós estamos falando de um grande número de gente que era contrária às conversões que estavam acontecendo. No entanto, eu gostaria de lançar mão do versículo 16 de Romanos 11, de uma forma, eu não digo divorciada do restante do texto, isso seria impossível, no entanto, de uma forma um pouco mais ampla, além daquilo que o texto, na sua essência, pressupõe para nós, ok? E eu digo um pouco mais ampla e não divorciada, não distanciada, pelo fato de que o princípio que aqui se estabelece, ele é um princípio provável e comprovável a partir de outros pontos da palavra do Senhor. O princípio de primícias que são santificadas. Se nós olharmos, por exemplo, nas ordens que o Senhor dá para ofertas no Antigo Testamento, nós vamos perceber o quanto o Senhor levava a sério o princípio da primícia ser santificada a Ele. O princípio da primícia ser entregue a Ele, para que o restante daquilo que havia sido entregue, cujo qual a primícia havia sido entregue para o Senhor, o restante viesse a ser também abençoado. Assim é, por exemplo, com as primícias dos sacerdotes, que são listadas no Antigo Testamento. A gente leu isso em Levítico, a gente leu a promulgação desta ordenança da parte do Senhor, falando para o povo que o povo ia ter lá o seu ganho, ou ter a sua colheita, ou ter o seu gado, e da primícia disso tiraria a parte que cabe, ou que cabia, ao sacerdote, para o sustento do sacerdote, para a manutenção do sacerdote. Depois vinha a parte do templo, e posteriormente o povo desfrutava daquilo que era a sua produção, seja em que direção fosse. Então, a santificação da primícia para a consideração de santificação do restante do todo, isso impera desde lá do Antigo Testamento. E quando Paulo rebusca isso aqui, quando ele escreve aos Romanos, ele está falando de algo que para os judeus era comum, de algo que para os judeus era não apenas aceitável, mas uma prática que era recorrente na vida deles, a santificação da primícia para que o restante todo fosse santificado. Paulo, no entanto, não quer fazer uma ligação única e exclusiva com recursos. Por isso ele usa de outros elementos para tornar mais amplo esse entendimento. Como ele diz, primícias da massa, na primeira parte, falando acerca de alimento, comida, né, uma massa de um pão, provavelmente. Ele usa também raiz para referir-se às primícias, a primeira parte, ou a parte mais importante, de uma planta. E ele diz, se a raiz for santa,
o ramo também vai ser santo. Quando ele fala as raízes são santas, se elas forem santas, o ramo vai ser santo, aí ele está contextualizando esta passagem àquilo que é o assunto do capítulo de número 11, né? No entanto, o princípio que ele usa aqui é o mesmo princípio da primícia da massa, que é o mesmo princípio das primícias dos recursos consagrados aos sacerdotes no Antigo Testamento. Então, em torno disso tudo, o que impera não é primícia do quê, né? Sendo ela consagrada, o restante se torna consagrado. Não é a primícia do quê, mas é o princípio de que qualquer coisa, tendo a sua parte, a sua primeira parte consagrada ao Senhor, o restante vai ser também abençoado. E aqui eu chego no ponto de onde eu quero partir para a nossa reflexão nesta noite. Querido, querida, a palavra está traçando para mim e para você um princípio de santificação, de consagração da primeira parte de algo, para que no restante do usufruir disso, eu possa também ter assegurada a bênção do Senhor sobre aquilo que eu estou usufruindo. E esta bênção mediante a consagração da primeira parte, a consagração da primícia. Quem sabe isso explica por que a gente gosta de entrar no ano novo, né, de joelhos na presença do Senhor, consagrando a primeira parte do ano para Deus. Quem sabe isso explica porque os primeiros atos da manhã, na vida de muitos crentes, muitos discípulos, muitas discípulas do Senhor, o primeiro ato da manhã seja um ato de consagração, um ato de dedicação ao Senhor, sendo as primeiras horas dedicadas à oração, as primeiras horas dedicadas à leitura, né, dedicadas a um tempo de busca ao Senhor, de louvor, de adoração, né? Ou como tantos começam a sua semana dedicando as primeiras partes da manhã, né? Quem sabe da segunda-feira, ao Senhor, né? Enfim, para que tudo isso sirva de sinal de que, em uma vez havendo consagração da primícia, entende-se por abençoado todo o restante. Como eu disse, eu queria trazer uma reflexão sucinta, mas uma reflexão sucinta ainda assim, ela nos motiva a práticas, né? Ela nos motiva a decisões. E em nível de reflexão, aquilo que eu tinha que falar para você já foi, porque eu contextualizei e expliquei para você aquilo que essa passagem quer dizer e tornamos aqui então mais amplo o entendimento acerca da consagração da primícia para a bênção sobre todo o restante. Isso parece, pelo menos para mim, no que eu poderia utilizar como meios de te explicar isso, para tornar isso claro, para mim parece já suficiente, né? O fato de que este assunto pode de fato estar claro para você mediante aquilo que foi explicado. No entanto, eu quero trazer aqui alguns desafios para você, né? Mediante aquilo que você acabou de ouvir. E desafios de prática, de dedicação de primícias ao Senhor, né? Desafio de prática, de dedicação ao primeiro tempo, ao primeiro momento ao Senhor. E existem tantas coisas, querido, querida, que a gente pode dedicar ao Senhor, naquilo que diz respeito ao começo, naquilo que diz respeito à primícia, naquilo que diz respeito à primeira parte, para que todo o restante seja abençoado por Ele. Como, por exemplo, você que não é casado ainda, o que você quer que aconteça na tua vida como um primeiro ato depois de que o casamento está declarado sobre a sua vida? Quando eu falo declaração de casamento, eu estou falando daquele momento no qual o pastor, o celebrante diz assim: pronto, fulano, pronto, ciclano, agora eu declaro vocês marido e mulher, né? A tradição, tá, do casamento, inclusive dentro da igreja cristã, depois da declaração do casamento, vem o tão esperado momento do pode beijar a noiva, né? Mas eu tenho mudado o hábito mediante algumas práticas
ou mediante a prática na caminhada ministerial, tendo como primeiro ato depois da declaração do casamento uma bênção, um tempo de oração. E depois disso, o pode beijar a noiva. Por quê? Porque se as primícias são santas, todo o restante é. Né? Você que vai começar um negócio, sai do casamento agora, vamos começar um negócio. Você que vai começar um projeto, né? Você tem um objetivo de dar início a um projeto, de empreender algo, sei lá, para assegurar o teu futuro, assegurar a tua vida. Dá para as primícias pertencerem ao Senhor. Por exemplo, vai começar um negócio, no dia que abriu, no dia que as portas se abriram, ou no dia que estabeleceu-se o negócio, suponhamos que não há porta, hoje existe tanto negócio digital, né? Suponhamos que não há porta, mas começou, deu início. Como é que isso pode começar? Isso pode começar com ação de graças, isso pode começar com tempo de louvor, isso pode começar com um tempo de adoração, com um tempo de culto, com um tempo de discipulado, com um tempo de evangelismo, um tempo evangelístico. Você que recebeu a sua primeira renda, essa primeira renda, ela pode ser oferecida, ou parte dela pode ser oferecida ao Senhor. Entende? Tem tanta coisa, querido, que dá para a gente fazer, para que nós possamos buscar assegurar a bênção contínua do Senhor sobre aquilo que nós temos feito. Nas coisas do dia a dia, você intencionar começar o seu dia com um tempo de santificação, com um tempo de gratidão, leitura da palavra, oração, louvor, para que toda a primícia, para que todo o restante seja santificado mediante a santificação da primícia. E por aí afora, começar uma semana, começar um novo mês, começar um novo ano, antes de começar projetos de ordem pessoal, antes de começar projetos em família, projetos do casal, antes de começar uma nova leitura da Bíblia, antes de começar um novo tempo de jejum, de oração, de consagração. Dá para a gente santificar primícias ao Senhor, queridos, para que tenhamos processos bem-sucedidos mediante a bênção de Deus, por conta de termos começado da forma correta, por conta de termos começado de uma maneira santa e santificando a primícia, o restante será santo. É o que a palavra parece deixar claro para mim e para você, não diretamente pelo texto do versículo, mas pelo princípio sobre o qual este versículo 16 de Romanos 11 se apoia. A santificação da primeira parte é uma forma de eu dedicar ao Senhor todo o restante. E todo o restante sendo dedicado ao Senhor. Aquilo que é dedicado ao Senhor está debaixo de bênção. Amém? Quando você vai dizimar, quando você vai ofertar, tira primeiro aquilo que é do Senhor. Primeiro, recebeu, tira primeiro aquilo que é do Senhor. Quando você vai planejar a tua semana e colocar a tua semana na agenda, coloca primeiro o tempo que você vai dar ao Senhor para oração, para adoração, para culto, para célula. Coloca isso primeiro. Não como encaixe mais tarde, mas coloque isso primeiro. O restante vai ser abençoado. Quando você vai começar algo, participe isso primeiro ao Senhor. Começar um projeto novo, começar um novo sonho, o cumprimento de um novo sonho. Coloca o Senhor primeiro nisso. Se as primícias são santas, todo o restante o é. Amém? Guarda essa palavra. E as aplicações dela são tantas e tantas outras que eu creio que dá para você, se você entender o princípio, dá para você projetar, cumprir este princípio em tantas outras áreas, quantas forem possíveis você imaginar e pensar no cumprimento dele. Amém? Glórias a Deus. Querido, querida, hoje está tendo curso Perspectivas na igreja.
Então, por conta disso, nós não estamos ao vivo. Eu gravei essa reflexão mais cedo para você, tá bom? Só que se tiver motivo de oração aí no bate-papo, ora por ele, ora por ela, tá? Ora por esse motivo de oração. Se for de alguém que você conhece, você tem toda a liberdade para entrar em contato com essa pessoa, seja pelo WhatsApp mandando uma oração gravada, seja, né, ligando para ele, para ela, para orar junto pela causa que ele e ela colocou aí, né? Mas tem essa liberdade de fazer isso, de orar por alguém e abençoar a vida destas pessoas. Amém? Glória a Deus. Se tiver motivo de oração, obviamente, aí no bate-papo. Se não tiver, ora pelos irmãos que deram um oizinho aí, ora pelas irmãs que deram um oizinho aí no bate-papo. Se você não deu um oizinho, olha o que você está perdendo, aproveita agora. Oi, graça e paz, estou aqui, para que você possa também ser alvo da oração de alguém. Amém? E todos aqueles que estão aí acompanhando essa live, orem pelos irmãos, pelas irmãs do bate-papo, de repente por pessoas até que você não conhece, mas que você pode abençoar porque o Senhor conhece. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, queridos, vamos para o nosso tempo de oração. Eu quero lembrar você que agora no mês de agosto nós temos um alvo de oração, é o nosso último alvo de oração no 120 dias de consagração deste ano, que são os nossos filhos espirituais. Se você foi no culto ontem, tanto de manhã quanto de noite, quanto no domingo passado à noite, domingo retrasado à noite, nós temos falado muito acerca de filhos espirituais, né? Ontem eu rebusquei a palavra que eu preguei entre domingo retrasado e domingo passado, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Falei sobre olhar para cima, mas a nossa responsabilidade também de olhar para o lado, né? Lançando mão ali de Juízes, capítulo 2, quando a palavra fala que levantou-se depois da geração de Josué e dos anciãos que estavam com Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e que não conhecia os feitos de Deus. E eu falei acerca da falha dos anciãos que vieram depois de Josué e não preparar a sucessão, aqueles que viriam depois, não preparar a geração posterior deles, né? Então falamos um pouquinho acerca disso ontem. Se você não participou do culto ontem, se você não assistiu, eu quero muito te motivar a assistir essa palavra, né? Assiste, porque ela é um encorajamento a práticas que nós devemos ter. Um encorajamento a práticas que nós precisamos ter, queridos. Precisamos ter. Amém? Faz isso para o teu crescimento. E eu tenho certeza que observando aquilo que Deus tem falado, queridos, filhos espirituais serão nutridos. Eles aparecerão, eles serão nutridos, eles serão ministrados, eles serão conduzidos ao Senhor, e esse é o objetivo. Amém? Vamos orar? Meu Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo teu encorajamento a cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor nos tem ensinado. E hoje, o teu ensino, Pai, tocou-nos daquilo que diz respeito a consagrarmos ao Senhor as primícias. Senhor, ajuda-nos a termos uma conduta, Senhor, de consagração da primeira parte, crendo que todo o restante, de tudo, em todos os momentos, todo o restante vai ser abençoado, porque é assim que o Senhor assegurou. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã. Tua bênção seja sobre esta casa, sobre esta família, sobre os filhos espirituais que o Senhor tem, meu Deus, proporcionado e gerado a esse teu filho, a essa tua filha. Eu clamo, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa ampliar as tendas do teu servo, da tua serva. Senhor, proporcionando que mais e mais filhos espirituais se acheguem, sejam gerados, sejam, Senhor, abençoados através da vida e do ministério desse teu filho e dessa tua filha. Eu quero colocar, Senhor, motivos de oração que porventura estejam compartilhados no bate-papo, ou que ainda não estejam, Senhor, compartilhados aí, mas que façam parte daquilo que teu filho, a tua filha, meu Deus, reconhece que precisa. Deus, nós sabemos que, sobretudo, precisamos de Ti. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa alegria. E estando nós alinhados com o Senhor, estando nós alinhados com a Tua santa e poderosa vontade, nós poderemos, Deus, conforme diz a Tua palavra,
fazer proezas em teu nome. Tua bênção seja sobre esse teu filho, sobre essa tua filha. Estenda-se a tua bênção, Senhor, sobre a família desse teu servo, desta tua serva, e alcança, Senhor, através da nossa oração, cada metodista, Senhor, na cidade de Presidente Prudente, cada Senhor, homem, mulher que tem frequentado uma de nossas células, cada líder, Senhor, de cada ministério, de cada grupo societário, alcança a tua igreja com a tua graça, com o teu poder e com a tua misericórdia. Eu oro agradecido, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deu uma travadinha, querido. Deu uma travadinha, mas eu estava orando, estava de olho fechado, acabei não vendo. Amém? Não sei nem que hora que travou. Amém? Mas, Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amanhã, às 21h15, tem a live dos 120 dias de consagração, tá bom? Lembrando também que amanhã, no Liderando Bem, quem ministra é o pastor Ramalho, da Igreja Metodista de Lins, e o tema é Quebrando Vínculos com o Passado, continuando o nosso tema de cura interior. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Uma ótima noite e uma ótima terça-feira para você amanhã, em nome de Jesus.